não é teu, é do clima organizacional. Então, a Amy deixa muito claro que é muito comum um grupo de pessoas terem uma sensação a respeito de segurança psicológica muito parecida no grupo que estão inseridas, certo? Em outro grupo, essa sensação pode não estar. Então, não é algo do indivíduo. Muda segundo o grupo que você está. Então, é muito mais um contexto do clima organizacional do que algo independente, individual. Não é uma característica do indivíduo, certo? Outro tema. Não é fruto da organização, por incrível que pareça. Embora existam organizações que se dediquem mais a promover a segurança psicológica de outras, a Amy coloca muito claro que o sucesso da implementação de segurança psicológica está muito mais relacionada à liderança local. Isso me deixou até um pouco surpreso. Ela mostra que numa organização em que há, enquanto cultura organizacional, o tema da implantação da segurança psicológica, ela pode estar em alguns departamentos, algumas áreas bem implantada e funcionando e dando às pessoas a sensação de segurança psicológica, e em outras totalmente não. E por que algumas vão estar e outras não? E o que ela identificou nas pesquisas é que tem total relação com a liderança local, com o gestor imediato. Então olha que interessante, segurança psicológica, esse é um ponto alto da pesquisa da Amy, está intrinsecamente ligada à relação com o líder imediato, certo? É o gestor imediato de uma equipe, por menor que ela seja, que é quem tem o maior poder de implantar ou boicotar o tema da segurança psicológica, certo? Então é fruto da liderança, vamos colocar assim. Terceiro ponto, que ela brinca muito assim, porque as pessoas tendem a fazer chacota, inclusive, com o tema da segurança psicológica, trazendo que agora tem que pisar em ovos com as pessoas, né? Tem que ser gentil, não posso falar alto, não posso perguntar nada. Pô, quando perguntar ofende já. E ela coloca bem claro, não tem nada a ver com isso. Porque se você tiver que ficar pisando em ovos para falar com um colega, falar com alguém da equipe, e que não pode falar do seu jeito, cadê aquela premissa de ser você mesmo? Né? Tem gente que é mais intenso na fala, tem gente que é mais direto na fala, tem gente que quer primeiro se organizar primeiro. Então, essas diferenças têm que ser contempladas. Então não tem a ver com ser gentil, com ter uma fala mansa, com ser politicamente correto, digamos assim. E aí, fazer um rápido abre aspas, eu trabalho com essa ferramenta que é o Enneagrama, que descreve estilos de personalidade há mais de 25 anos. E eu sempre vejo essa ideia, que acho ingênua, de que num ambiente saudável ou com segurança psicológica, as pessoas não teriam atitudes mais agressivas, ou ninguém fala alto, todo mundo é manso. Eu brinco e digo assim, olha, o que você está dando para eles beberem lá? Porque só assim, cara, não tem como. As pessoas são diferentes. Se as pessoas são diferentes, elas vão ter diferentes maneiras de se expressar, certo? E essas diferentes maneiras de se expressar fala desde o tom de voz ao argumento, a prosódia, que a gente chama, que é a maneira com que a pessoa pronuncia as palavras, totalmente diferente. É diferente mesmo. Então, não dá para esperar ou criar expectativas de que segurança psicológica tem a ver com gentileza, certo? Com trato. Não é esse o ponto. E sim, está muito mais ligado ao exercício da franqueza. E aí entra um problema grave. O que é franqueza? A definição que eu trouxe para vocês aqui no dicionário é a seguinte, ó. Dicionário, franqueza, qualidade de quem revela o que pensa de forma natural, verdadeiramente e sem artifícios, sinceridade. Gente, só isso aqui dá um outro curso, certo? E um exercício para a vida inteira, inclusive, eu acho bem interessante o jeito que ela coloca, ó, é o exercício da franqueza. Porque é muito difícil a pessoa, mas eu sou franco o tempo inteiro. Pô, se você é franco o tempo inteiro, no mínimo, tem muita gente que não consegue nem olhar para você, sabe? Porque é difícil isso, ser franco o tempo inteiro. Aquela assim, eu sou uma pessoa honesta, falo o que eu penso. Pô,
Quem fala o que pensa ouve o que não gosta, certo? Não é bem assim. Então, vamos entrar um pouquinho mais fundo no tema da franqueza, no exercício da franqueza. Tem 2 elementos que eu trouxe aqui para vocês, para a gente começar a pensar junto, e eu quero solicitar que vocês tenham papel e caneta agora à mão, porque a gente vai fazer um ranking aqui rapidamente de emoções que podem ser úteis na franqueza. Eu queria que você anotasse aí, nesse teu ranking de cada uma delas que eu vou apresentar, uma nota de 1 a 10 que você se dá nesses itens. Mas tem 2 pontos que eu quero levantar. Um elemento do exercício da franqueza, na franqueza, tem a ver com falar, certo? Falar o que pensa, o exercício de falar. Tem gente que tem habilidade com falar o que pensa, tem gente que tem um monte de boicote na hora de falar o que pensa. Cheio de dedos, diz, não sei o que e tal. Então, tem um elemento aqui que é na fala, mas não é só a fala. Tem outro elemento que é no ouvir, certo? Porque tem muita gente que fala com franqueza, mas quando falam com ele, com franqueza, não gosta. Tipo assim, eu falo com franqueza, os outros não podem falar com franqueza comigo? Não é exatamente um clima de segurança psicológica, é bem mais um clima de tirania, certo? Eu falo, vocês ouvem, certo? E é mais comum do que a gente gostaria de admitir. Ou seja, esses 2 itens, ter franqueza na fala e ter a habilidade em ouvir com franqueza, são 2 coisas em paralelo. Elas não estão necessariamente na mesma pessoa da mesma forma. Então, eu vou levantar aqui algumas emoções que geram boicotes, tanto no falar quanto no ouvir. E a proposta agora é que a gente comece a identificar na gente essas emoções estão mais presentes, podendo ou não nos boicotar. Vou começar com o tema da fala. Primeira emoção que eu queria trazer aqui para vocês, uma emoção que é muito mal fadada e falada, que é a inveja. Ela cria um boicote na fala. Nós temos que entender o que significa inveja enquanto emoção. Não essa inveja seca-pimenteira e querer tirar do outro, tira desse contexto. A inveja sendo, e aqui uma definição de inveja enquanto emoção, uma emoção que está ligada ao vício da comparação. E na comparação, há uma desvalorização de si em favor, muitas vezes, do que falta ou do outro. Na prática, quem tem inveja influenciando na fala, vai acabar tendo aquela atitude do tipo, mas se eu falar, talvez não gostem do que eu vá dizer, também eu acho que não está suficientemente elaborado, também acho que outras pessoas poderiam dizer isso de uma forma melhor do que eu. Você tem o elemento da fala, gostaria de se posicionar, mas se invalida, se diminuindo, achando que o que você tem para fazer, para contribuir, é menor e talvez atrapalhe mais do que ajude. Essa influência dessa emoção é o que a gente está chamando aqui de inveja. Coloque para você no papel, se você tem aí à mão, uma nota para você nessa emoção, de 1 a 10. 1 seria o seguinte: cara, não tenho esse negócio, eu não me valorizo, bem pelo contrário, eu acho que o que eu tenho para falar contribui, sempre pode contribuir, beleza. Então, nota baixa em relação a essa emoção, nota 1. Nota 5, 50% das vezes sim, Márcio, 50% das vezes eu fico assim, será que o que eu vou falar vai incomodar? Será que algo que eu vou falar cai bem aqui? Será que eu não estou sendo arrogante? Será que eu não estou sendo... E eu começo a tirar um monte de conclusões precipitadas em demérito a mim mesmo. Nota 10 é a nota máxima de inveja. Cara, para eu falar, as pessoas têm que dizer assim, pera, vai, fala agora é a tua vez, vamos, por favor, fala. Tem que estar pedindo, porque senão eu sempre acho que vai ser inadequado. A palavra inadequado cai bem aqui. Ó. Me sinto inadequado se eu falar. Me sinto, talvez, julgado, e nesse julgamento já estou imaginando as pessoas baixando a cabeça, dizendo o que esse cara está dizendo. Entende? E essas imagens me tolhem meu estímulo a falar com franqueza. Coloca de 1 a 10 e vamos para a próxima. Até aí tudo bem? Vamos para a segunda emoção, que pode também boicotar a franqueza na fala. É a avareza. Essa outra emoção também tem um monte de interpretações equivocadas, né? Quando se fala em avareza, é muito comum as pessoas pensarem em tio Patinhas, né? Mão de vaca, né? Tal. E não é esse contexto enquanto emoção, obviamente. Enquanto emoção, a avareza está ligada, que tem a definição, a uma atitude interna de conter-se, refrear-se, reprimir-se em favor da razão. Notem, se na inveja o indivíduo não falava, se reprimia por conta da autoestima que era minada pela desvalorização, aqui o indivíduo não fala porque racionaliza.
Não vejo onde eu possa contribuir com esse argumento. Não vejo aqui que as pessoas poderiam entender o que eu iria falar, talvez gerasse mais confusão do que literalmente uma solução, então melhor não. Mas você percebeu que isso poderia ter acontecido na equipe? Você percebeu? Isso sim, eu tinha uma impressão de que esse erro iria acontecer mesmo. Mas por que você não falou? Achei que não era momento. Estou me refreando, me reprimindo. Então esse não é o que a gente viu como franqueza, né? Sem artifícios ali, ó, né? Natural. Não, tem todo um monte de filtros da racionalidade. E essa emoção, a avareza, ela pode estar na gente de forma mais comum do que nós gostaríamos de admitir. O problema dessa emoção, ao contrário da inveja, as outras que a gente vai ver, é que ela não é uma emoção fácil de eu reconhecer. Ninguém acorda dizendo assim, olha, hoje eu estou com uma avareza, né? A gente acorda, eu estou com uma raiva, eu estou com medo, eu estou com, né, um monte de emoções mais fáceis de serem percebidas. Então como é que eu percebo a minha avareza? Porque eu percebo que na minha mente tem algo assim repetindo, não adianta, isso aí não vai levar a lugar nenhum, não é o momento ainda, eu estou dando justificativas racionais e racionalizando a iniciativa de franqueza para me posicionar em relação a um assunto, algo que eu percebi e meu ponto de vista eu deixo para um momento que, segundo essa minha interpretação, seja um momento mais adequado, que normalmente tem um viés muito racional. Né? Dando um exemplo simples do que seria a racionalização, né, nas relações, por exemplo, para a gente entender o poder dessa emoção da avareza, é aquela esposa que chega para o marido e diz assim, pai, você nunca disse que me ama. E ele responde, como não? Ano passado eu falei 3 vezes para você que eu lembro bem. Ele não entendeu ainda o assunto, certo? Vai dormir na sala, provavelmente. Você está racionalizando as coisas. O fato de você ter dito 3 vezes ano passado não justifica, certo? Você está racionalizando. Ou ainda, que é uma resposta que eu gosto mais ainda. Mas o fato de estarmos juntos todos esses anos não é a prova cabal de que eu te amo. Aí, né, um abraço para o gaiteiro, como diz o gaúcho, né? Não tem mais jeito. Você está racionalizando demais, você está invalidando a expressão emocional. E a avareza tem muito a ver com essa invalidação em prol de uma justificativa lógica, de um argumento racional. Nota de 1 a 10. Que nota você dá a essa emoção, a avareza? Lembrando que nota 1 seria não. Eu não fico racionalizando, eu expresso as coisas de forma que elas vêm. Ótimo. Nota 5, tem situações que eu racionalizo muito antes de falar, Márcio. Que eu analiso muito se vale a pena ou não, faço uma análise mais própria. E outras não, 50%, certo? E nota 10 seria, cara, eu não falo sem pensar muito bem antes de falar, certo? Peco por não falar, mas não peco por ter falado como veio de pronto. Vejam, como veio de pronto é exatamente o que é a definição da franqueza. Natural, sem artifício. Racionalizar é um artifício. Estão vendo que a coisa não é tão fácil assim, né? Coloca de 1 a 10 e vamos para a próxima. Tá aí tudo bem? Gente, eu não falei antes, mas quem quiser, em qualquer momento do curso, fazer alguma pergunta, né? Pode levantar a mão. Você tem ali como levantar a mão, né? No link ali no ícone do próprio Zoom, ou pelo chat mesmo fazer, eu estou aqui com o chat aberto, você pode fazer pergunta no chat, ou mesmo abrir o microfone e fazer pergunta, certo? Então a ideia de você estar fazendo um curso pelo Zoom, não um curso gravado, é a possibilidade de interação. Então eu não quero aqui inibir a interação, bem pelo contrário, tá? A ideia é, se em algum momento se ficou alguma dúvida, alguma questão, uma colocação que você queira fazer, você pode usar o chat, você pode levantar a mão aqui para eu te abrir o microfone, ou diretamente abrir o microfone e fazer sua interação. Essa é a ideia também, tá? E deu a nota então de 1 a 10 e vamos para a terceira emoção, que pode também inibir o exercício da franqueza na fala. E essa emoção é a indolência. O que é a indolência? Enquanto emoção, muita gente não sabe o que significa, nunca nem tem ouvido falar, talvez, dessa emoção. Ela tem a ver, na etimologia da palavra, com a palavra indolor. E se está indolor,
está insensível, está anestesiado. Indolência, em outras palavras, seria o vício de se anestesiar. Se anestesiar se ocupando com tudo menos aquilo que eu deveria me ocupar, sabe? Uma definição básica, quando a gente fala de indolência na franqueza, da fala, é uma atitude interna do tipo, não adianta, e eu não quero confusão. Se eu falar, uns vão gostar, outros não vão gostar, e aí vai gerar uma comoção aqui, e aí vão olhar com cara torta para mim, e sabe o que eu não quero é confusão. Pago para não me incomodar. Então, para que eu vou falar? Mas você tinha algo a contribuir? Não, até tinha, mas deixa assim, né? Se ninguém está precisando, tal, não aconteceu problema nenhum. Mas você não tinha uma ideia relevante para o tema? Não, mas de repente algumas pessoas poderiam se sentir atacadas pela minha ideia, ou tal. Então, não quero confusão. O ato não querer confusão. Dá uma nota de 1 a 10. Quanto a indolência é um elemento marcante para você, inibindo o exercício da franqueza na fala. Nota 1, não, Márcio, eu na hora que me vem a vontade de falar, sabe, eu não tenho esse negócio não, até às vezes me arrependo de ter falado, mas não tenho essa inibição, né, porque não vai dar em nada, não adianta, vai gerar confusão, isso não me vem à mente, que isso possa gerar confusão. Isso é nota 1. Nota 5. 50% das vezes sim, Márcio. Às vezes eu fico pensando, será que eu vou falar, vai incomodar? Será que o Thiago vai ficar chateado? Será que o Delano não vai gostar? Pô, eu tô vendo que o Erivaldo não vai. Eu fico com essas coisas que acabam inibindo a minha fala. E nota 10 seria sim, cara, até quando tá todo mundo pensando A e eu penso B, eu falei, você aqui é a ovelha negra? Não, então eu penso B também, né? Penso A com todo mundo. Abro mão do meu ponto de vista, né? Até tem a piadinha da indolência do indivíduo que o grupo se reúne e vamos almoçar juntos numa churrascaria, tal, beleza, tal. Daqui a pouco alguém olha pro lado e diz, calma, você não é vegetariano? A pessoa, sim, sou vegetariano. Então como é que você concordou aí na churrascaria, cara? Não, mas é que todo mundo já queria, então quem sou eu para dizer que não, né? Então, mas você não come carne, vai pagar igual para mim comer carne? Não, mas sempre tem uma salada e tal. Não, vamos falar com o pessoal, gente, nosso amigo aqui não come carne, não faz sentido a gente ir para uma churrascaria. E aí a pessoa, daqui a pouco ele está dizendo, não, então eu como. Ele está abandonando a atitude dele, né, para não ter confusão. Esse é o extremo da indolência, certo? Nota 10 de indolência. Coloque uma nota de 1 a 10 aí na indolência em relação à franqueza. Vejam, gente, quando eu estou pedindo para vocês colocarem uma nota 1 a 10 e tal, isso não tem nada a ver com o tipo do Eneagrama, são emoções humanas, certo? E elas podem estar manifestas em áreas específicas da minha vida. Eu posso ter indolência em relação à comunicação e à franqueza no ambiente organizacional, mas não ter esse problema em casa. Em casa eu falo mesmo. Em casa eu solto o verbo. Chega na PGFN, minha boca já não abre mais. Estão entendendo? Essas coisas não são estáticas. Elas são dinâmicas e tem muito a ver com o contexto, que foi um item que nós começamos ali, né? Segurança psicológica.